Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Jorge Oliveira. Vamos dar continuidade a uma série de vídeos rápidos agora sobre os diagramas não tão usuais da UML, tá bom? Falando hoje sobre diagramas de comunicação. Para isso eu vou utilizar um material aqui do professor Ricardo Pereira, tá? O link está na descrição. No diagrama de comunicação, esse que é um dos diagramas ainda, dos diagramas comportamentais, tá? Ele faz parte de uma série de diagramas aqui dos tipos de diagramas de interação, tá bom? Anteriormente, a gente poderia fazer a associação equivalente do diagrama de comunicação com o diagrama de sequência, tá? A gente conseguia fazer, trabalhar com eles de maneiras bem tranquilas. Com as versões da UML, da 2 em diante, né? A gente já tem mais elementos no diagrama de sequência, tá bom? Então ele é um recurso, tem recursos um pouco mais avançados e essa conversão ela já não é mais tão clara assim. Qual é o propósito do diagrama de comunicação? Ele vai enfatizar aqui a parte da estrutura, né, dos objetos, em que eles enviam e recebem mensagens, e a gente tem aqui um conjunto de papéis onde tem as conexões, né, dos objetos e as mensagens que esses objetos trocam. Lembrando que a troca de mensagens, né, é a maneira que os objetos se relacionam e interagem, né? Basicamente são funções e métodos. Aqui a gente tem um panorama geral do que seria esse diagrama de comunicação. A gente vai ver uma figura na frente mais simplificada, mas aqui a gente tem um objeto, né, que seria um ator, ele dispara, ele faz aqui a interação através dessas mensagens aqui para um objeto, né? Então esse objeto online aqui, ele vai disparar várias mensagens representadas pelos números, né? Através da sequência aqui dos números que a gente tem 1, 1.1, 1.2, 2, a gente vai guiando através dessa sequência como se fosse um sumário, né? E a gente tem algumas condições, algumas coisas mais que a gente vai passar rapidamente aqui. O diagrama, se vocês prestarem atenção, a maioria dos diagramas vai estar simplesmente escrito interação. Seja um diagrama de comunicação, um diagrama de sequência, um diagrama de tempo. Então, essa palavra interação, às vezes ela engloba aqueles 4 diagramas e você vai ter que olhar a figura e vai ter que entender, né, o diagrama, especificamente de qual diagrama a gente está tratando. Mas aqui em cima, dependendo da ferramenta que você vai trabalhar, né, ele simplesmente vai trazer que esse é um tipo de diagrama de interação e aí você vai ter que especificar ali com os elementos qual é o tipo de diagrama que você tá tratando, tá bom? Então os elementos que a gente tem basicamente são o objeto e a gente tem aqui a mensagem, são os elementos principais, tá? A gente também tem algumas variações como mensagens assíncronas, retorno, quem inicia a mensagem e aonde é que ela é receptada, né? Onde é que ela chega essa mensagem, o fim da mensagem, tá bom? Então aqui a gente tem o início da mensagem vindo de alguma outra parte do sistema. Aqui em cima a gente tem os objetos, né, no diagrama de sequência, e a gente tem as trocas aqui de mensagens. Dessa maneira, no diagrama de sequência a gente vê muito bem como é que é o fluxo, né, e qual é a ordem desse fluxo, tá bom? Agora no diagrama de comunicação a gente vai especificar quais são os objetos, são os mesmos 3 objetos, mas aqui a gente vai dizer olhando, olha, esse objeto se interage com esses outros objetos. A sequência a gente não fica tão claro porque a gente vai ter que olhar a numeração, como foi falado, né? 1, 1.1, 1 ponto, aí você vai procurar se tem 1.2, 1.3, 1.3.1, você tem que caçar, digamos assim, essas mensagens, tá bom? A gente tem algumas condicionais aqui um pouco mais avançados, tá? Se você quer especificar a condição que essa mensagem vai acontecer, a interação quantas vezes ela vai acontecer, tá? A iteração, e a concorrência se ela vai executar em mais de uma vez, né? Ao mesmo tempo. Então, aquele anterior, um pouco mais simplificado, a gente tem aqui, agora do grupo 1, que seriam essas mensagens de azul, do grupo 2, as mensagens aqui, essa cor mais vermelhinha, tá bom? Então, qual é a diferença, qual é em que momento eu vou usar o diagrama de sequência, em que momento eu vou usar o diagrama de comunicação. No de sequência, a gente está em ênfase à ordem, né? Que a gente tem de cima para baixo, ali da esquerda para a direita, essas trocas de mensagens. A ligação entre os objetos fica em segundo plano, né? Porque não fica tão claro. No diagrama de comunicação, a gente já inverte, dá ênfase nos objetos que estão ali
e qual a ordem que eles acontecem já fica no segundo plano, a gente só consegue identificar pelos números e a gente não fica tão visível, né? A gente às vezes tem que caçar, digamos, um por um essa visão, tá bom? Então, a gente tem esses elementos, tá? Vejam mais vídeos e referências, tá bom? É um vídeo rápido no momento, a gente não vai dar tanta ênfase nesse diagrama. Obrigado por ter assistido, até mais.